Bem-vinda à aula teórica sobre chakras. Por que essa aula é tão importante? Existem aspectos emocionais de cada centro energético, existem glândulas envolvidas, as quais são muito relevantes para a nossa leitura e para o nosso trabalho, tanto de cromoterapia como de argiloterapia. Se você não sabe o que são chakras e como eles funcionam, não temos como trabalhar o reequilíbrio energético através das terapêuticas que a gente vai usar durante os cursos online, ok? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são os chakras e ver detalhadamente cada um. Para isso, eu preciso que você pegue aí a apostila, a parte de chakras. E o que são chakras? Chakras são centros de energia, são centros de entrada e saída de energia. Essa imagem aqui vem do livro, se eu não me engano, Mãos de Luz, da Barbara Rain, não esqueci o sobrenome dela. E a ideia é que esses chakras são como rodas, como vórtices de energia, aonde existe entrada e saída de energia desses centros. Então, acredita-se que nós podemos regular toda a energia do corpo humano, consequentemente harmonizando suas principais glândulas. Cada chakra responde a uma glândula endócrina do nosso corpo. Então, o corpo humano ele é equilibrado tanto pelo sistema nervoso central quanto pelo sistema endócrino. Através dos chakras, nós equilibramos o sistema endócrino. Isso existe da medicina Ayurveda, existe através do yoga, são medicinas que existem há mais de 2000 anos que ajudam no reequilíbrio do indivíduo. Então, vai seguindo aí na apostila, esses centros de energia, nós vamos estar vendo agora um por um. O primeiro chakra é o chakra da raiz. O chakra da raiz é esse centro energético que quando a gente vai medir na radiestesia ou aplicar a cromoterapia, você vai ter mais ou menos uma localização anatômica, a gente chama de sínfise púbica, mas fica mais nítido o capô do Fusca. Nesse espaço é onde nós vamos encontrar, ó, aqui tem um outro material que mostra a sínfise púbica, onde nós vamos encontrar esse primeiro centro, seria o primeiro chakra. Este primeiro chakra, ele é o centro relacionado a raízes e a encarnação. O que é importante você ter claro? Se você tem o primeiro chakra bem estruturado, significa que você está bem enraizado, ou seja, uma pessoa bem estruturada. Seriam pessoas que não têm medo, não têm insegurança, essa sensação de ter os pés no chão. Quando esse primeiro centro está em desequilíbrio, a pessoa está voando. Normalmente quando a gente vai medir e esse centro está bloqueado, ou a pessoa está muito insegura, ou está muito aérea. Então vamos seguir ali pela apostila as características. É o centro da criação, encarnação e aceitação. Que tipo de aceitação? Aceitação de estar aqui nessa vida, nesse plano, nesse momento da sua vida. Esse primeiro centro, ele controla as suprarrenais, que são responsáveis pela produção de adrenalina, de cortisol. Então, o primeiro chakra normalmente pode dar bloqueado em situação de estresse, quando a pessoa tem medo de sobrevivência, algo relacionado às vezes ao financeiro, a medo e insegurança do futuro. Isso tudo está relacionado ao primeiro chakra. Ele controla ânus, estruturas pélvicas, ossos e medula óssea. Por que os ossos? O que faz com que o nosso corpo fique em pé? O que dá estrutura no corpo físico? São os ossos. A cor deste centro é o vermelho. Então, quando nós formos aplicar a cromoterapia, o vermelho vai ser a cor deste centro. E a cor complementar, que seria a cor oposta, seria a cor verde. Então, quando esse chakra ele está com pouca energia, nós vamos aplicar o vermelho. Quando esse chakra está com muita energia, nós vamos aplicar a cor oposta, que é a verde. Então, aqui na apostila você vai ver que eu coloquei para você questões emocionais e espirituais relacionadas. Estão relacionadas com a ligação com a terra, a medo, insegurança e instinto básico de sobrevivência. Quando esse centro está sobreativo, a pessoa esse centro ou ele está cheio, ou ele está se esforçando muito. Quando você vai medir no dual road, o dual road vai basicamente, tu vai medir o centro, o dual road vai bater em você, porque ele está sobreativo. Ou se você tiver com o pêndulo, talvez o pêndulo quase voa da mão. Quando ele está sobreativo, ele representa o temperamento autodestrutivo, sentimento de culpa, ideias obsessivas, e no corpo físico essa pessoa normalmente tem problemas nos rins, como cálculo renal ou suprarrenais. Quando esse centro está infrativo, ou seja, você vai medir o dual road, ele não bloqueia, mas ele abre só um pouquinho assim. Ou quando você vai passar o pêndulo, ele tá só um pouquinho assim, ou ele tá infrativo, na verdade ele tá pro outro lado, ele tá pro lado oposto, tá? Infrativo, ele gira pro lado oposto.
Quando ele está infrativo, a gente vai aplicar a cor vermelha e as pessoas seguem na apostila padrão emocional. As pessoas se sentem desanimadas, com baixa vontade de viver, não tem energia para estar aqui encarnado, sem iniciativa, se queixam muito, pensamentos muito negativos, pessoas muito inseguras com pensamentos muito negativos, e no corpo físico, normalmente essa pessoa tem dor nas costas, ok? A localização anatômica, como eu falei, tá ali na sínfise púbica, no capô do Fusca, e alguns materiais trazem que esse centro manda energia para baixo, para a terra. Na acupuntura, esse centro ele está relacionado com impotência sexual, espermatorreia, menstruação irregular, leucorreia, inflamação pélvica, incontinência e retenção urinária, vômitos, náusea de origem hepática, cistite, dor na sínfise púbica, dor nos genitais externos, dor nos músculos adutores da coxa. Então, a pessoa ela começa a ter muita dor nessa região e vamos pensar, se esse centro ele é responsável por você não se sentir seguro para estar aqui, é normal que a sua menstruação ou a produção, ou seja, você não vai se reproduzir num meio em que você se sente inseguro. Isso é manutenção da espécie. Então, normalmente problemas relacionados com suprarrenal, rim, estão relacionados com este centro e bem como esse é um ponto que coincide com esses que a gente falou agora, tratamentos para acupuntura, ok? Esse então é o primeiro chakra, parte teórica. Vamos para o segundo chakra. Então, segundo chakra, segue aí na apostila. O segundo chakra, ele é o centro que fica 3 dedos acima do umbigo, aqui, chakra sacral. Esse segundo chakra, ele está muito relacionado com prazer. Vamos seguir ali a apostila? Prazer de viver, prazer de estar aqui, prazer de fazer as coisas. O primeiro centro energético, o primeiro chakra é sobrevivência, é estrutura. O segundo já é prazer de estar aqui. Então, a cor desse segundo chakra é o laranja e a cor complementar é o índigo, ok? Quais são as questões emocionais relacionadas? Vou olhar ali na apostila. Esse centro está relacionado com a capacidade de sentir prazer, de ser quem você é, bem como o prazer de viver. Sua energia está muito ligada à criatividade e à energia sexual. Por isso, diretamente está relacionado a distúrbios relacionados à sexualidade e capacidade criativa e financeira. Quando esse centro está sobreativo, ele está em excesso, a pessoa pode apresentar sexualidade obsessiva, agressivo desejo de poder de controle. Ela não está mais por prazer ali, ela está querendo controlar tudo para ela sentir prazer. Ali, ó, fala na apostila, seja o que eu quero que você seja para eu ter prazer. Quando esse centro ele está infrativo, normalmente a pessoa tem baixa autoestima, porque ela não consegue ter prazer de ser ela mesma. Ela tem perca no prazer de viver, ela não consegue sentir prazer de estar aqui. Ela tem baixa espontaneidade, baixa criatividade e muita frustração e às vezes depressão também pode estar dando um bloqueio aí ou uma infratividade nesse centro. Por isso que a gente aplica muito laranja na cromoterapia para dar energia e motivação nas pessoas que têm um pouco de deficiência de energia. Esse centro ele se situa na linha mediana, interior do ventre, você olha ali, tem na apostila, e ele corresponde a um centro da acupuntura chamado VC4. O que esse ponto é indicado na acupuntura? Então, a gente une aí a medicina ayurveda com a medicina chinesa, que são milenares. Na acupuntura, esse ponto também trabalha espermatorreia, impotência sexual, olha, o ponto da medicina chinesa combina com o chakra, infertilidade, menstruação dolorosa e irregular, diarreia, enurese noturna, tonificação geral de energia. Quando a pessoa está muito sem energia, a gente coloca a agulha ali para ela ter mais um up, mais uma energia, justo bem no mesmo lugar, que é o segundo chakra. Dores de baixo ventre, leucorreia sanguinolenta, que seria como se fosse não é uma menstruação, é como se fosse um corrimento sanguinolento, infecções de doença do trato geniturinário, sensação de cansaço e peso nas pernas. Imagina, tu não tá tendo prazer de viver, dá essa sensação de ir me arrastando. Aí também bate com o ponto da medicina chinesa, muita insônia e debilidade, por essa baixa de prazer de viver. Este foi a aula teórica do nosso segundo chakra. Lembrando sempre que, como que vai funcionar? Você vai passar o dual road ali. O segundo chakra, se ele estiver sobreativo, ele provavelmente é alto, né? Sobreativo alto, ele vai bater em você. Se ele tiver um sobreativo normal, médio, saudável, ele vai estar mais ou menos assim, uns 45 graus. Algumas pessoas têm esse centro um pouco maior.
Se ele tiver infrativo, ele vai estar assim, e se tiver bloqueio, ele vai cruzar, tá bom? Vamos então para o nosso terceiro chakra? Segue aí na apostila. Terceiro chakra, plexo solar. O plexo solar é o centro do guerreiro, do poder e da ação. Vamos lá. Então, as palavras-chave, poder e ação. Se a pessoa sente que ela tem poder para fazer, se ela tem essa estrutura de guerreiro, ela tem um bom plexo. A cor deste centro do plexo solar, ele fica na frente do estômago, tá? Aqui na frente do estômago, quando dá esse frio na barriga, normalmente é esse centro de poder e ação aí que tá gelando, né? Então, a cor dele é amarelo, a cor complementar é violeta. Órgãos relacionados, suprarrenais, como igual no primeiro chakra, que tem a ver com poder, né? Adrenalina, o cortisol, o estresse, que é essa energia que a gente tem para fazer as coisas. Pâncreas, que é responsável pela produção de insulina, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e digestão em geral. Então, sempre que a pessoa tiver algo relacionado em poder ou em excesso de poder e falta de poder, ela pode desenvolver desequilíbrios na parte digestiva. Questões emocionais e espirituais relacionadas, principalmente a autoimagem. Às vezes a pessoa é um tigre e se vê como uma galinha. É uma pessoa que tem força e não se vê. Ou a pessoa também é muito débil e não consegue construir uma autoimagem positiva. Tem muito a ver com duas questões o plexo. Ou a pessoa, ela é muito plexuda, que ela é muito forte, então ela é muito guerreira, ela é muito agressiva, é aquela pessoa que já chega batendo antes que alguém bata, ou ela é a vítima, que todo mundo controla ela não tem energia para comando, para direcionamento. Então vamos lá, sobreativo. Quando esse centro está sobreativo, ou seja, ele está em excesso, sobreativo em desequilíbrio, não sobreativo equilibrado, ele tem ansiedade por agir, porque é o centro da ação, né? Ele tem estabilidade, agressividade, explosão, e no físico, normalmente essa pessoa tem gastrite e úlcera. Então, poxa, Ju, se tem aí um desequilíbrio de gastrite e úlcera, a pessoa provavelmente tem desequilíbrio no plexo? Provavelmente ela tem este centro em sobreatividade. O que é sobreatividade? Você vai medir lá, ele vai estar um grandão, ou às vezes ele está bloqueado, ele cresceu tanto que bloqueou. Infratividade, a pessoa não consegue chorar e se expressar, ou seja, ela tá tão na vítima que em vez de ela ir pro agressor, ela se recolhe todo esse poder, que ela não consegue se expressar, não consegue chorar, tem uma tendência vítima e muita falta de autoconfiança e querendo que os outros tomem a decisão por ela. Então são pessoas que entregam seu poder de ação a outras pessoas quando tá infrativo. No corpo físico, normalmente tem desequilíbrio de fígado e de vesícula biliar. Quando a gente não tá digerindo alguma coisa emocional, muitas vezes é a infratividade do plexo, que a pessoa não consegue agir, não consegue se posicionar e ela começa a ter problemas digestivos de indigestão, diferente do sobreativo, que é um excesso de produção de ácido clorídrico. Então vamos lá. Localização anatômica, ela fica basicamente aí na frente do estômago, tem a posição ali também na apostila. Olha só na acupuntura o que esse ponto corresponde. Na acupuntura ele trabalha gastralgia, gastrite aguda, gastrite crônica, vômito, náusea, úlcera de novo, hipertensão arterial. Por que hipertensão? Porque a pessoa ela começa, eu tenho que agir, ela começa a aumentar a pressão dela interna também no emocional. Mas esse ponto para acupuntura trabalha hipertensão, distúrbios mentais, normalmente relacionados a poder de ação, obstrução intestinal aguda, diarreia, estufamento abdominal, anorexia, anemia e fraqueza. Então, essa anorexia, essa fraqueza já seria quando esse centro já está sem muita energia. Esse foi o nosso plexo solar. Lembrando que a cor deste centro do plexo solar é o amarelo e a cor complementar é o violeta. Tudo bem? Se esse centro estiver em excesso, eu vou colocar a cor complementar. Se esse centro estiver em falta, eu vou colocar a cor do chakra. Se ele estiver bloqueado, a gente coloca também a cor do chakra. Prof, existem alguns bloqueios por excesso? Existem. Às vezes você vai ver que o negócio tá girando, para e bloqueia, você sabe que é um bloqueio mais por excesso. Você pode estar usando primeiro a cor complementar e depois a cor do chakra, mede antes, mede depois e vê aí se a gente consegue equilibrar esse centro energético. Vamos para o próximo centro? Vamos lá. Chakra do coração. Chakra do coração, ele é um centro relacionado muito com o amor, com a capacidade de sentir da pessoa de modo geral, tá? Então vamos para a apostila. Relacionado com amor, amor próprio e apego. Então a cor do chakra do coração, bem em frente aqui ao coração, é o verde. A cor complementar ou a cor
de frear ele é o vermelho, tá? Órgãos relacionados, coração, pulmão, tudo que tá aqui, né? Coração, pulmão, circulação e imunidade. Questões emocionais relacionadas, assuntos do coração. Então, normalmente, quando a pessoa ela passou por alguma perda significativa, esse centro está fechado ou está infrativo, término de relacionamento, algo que a pessoa não consegue expressar o que ela está sentindo, depressão, que às vezes a pessoa está se fechando aqui por essa tristeza e amargura relacionada a este centro, amor incondicional, essa dificuldade às vezes de a gente soltar as pessoas que a gente ama, que seria o apego, né? E as perdas em geral. Então, tudo isso tem a ver com esse centro energético. Quando a pessoa ela tá com esse centro em excesso, a pessoa tem sensação de coração fechado, incapacidade de sentir, ânimo tenso, pessoas egoístas. No corpo físico, normalmente são pessoas com hipertensão e estresse. Olha onde está o estresse, no chakra do coração também. Quando esse centro está infrativo, a pessoa apresenta dificuldade de sentir coisas positivas, ela não tem energia para abrir o coração. Sentimentos confusos e contraditórios, ligação com o passado, chorosa, vítima. No corpo físico, essas pessoas apresentam mais problemas circulatórios e de sangue, normalmente são hipotensas, têm anemia, púrpura e baixa de imunidade, ok? Localização anatômica, tá aqui, né? Tá aí na apostila, bem certinho aqui na frente do coração, um ponto dolorido. Na medicina chinesa corresponde ao ponto de acupuntura chamado VC17. Esse ponto na acupuntura trata tosse, asma, bronquite, efizema pulmonar, nevralgia intercostal, mastite, opressão torácica, dispneia, hipodesenvolvimento mamário, palpitação, ansiedade e depressão. Então, de novo, a medicina milenar chinesa e a medicina milenar ayurveda falando as mesmas coisas do mesmo ponto, do mesmo centro energético. Esse foi o nosso chakra do coração. Lembrando que sobreativo vai girar o pêndulo ali fortão, infrativo ele vai gerar o oposto, ou ele vai, quando for o dual road, ele vai ficar pequenininho. E aí você vai estar aplicando ou a cor verde, que é a cor do chakra, ou a cor complementar, que seria o vermelho, que a gente pode estar usando tanto no desbloqueio, quanto esse chakra está em excesso para diminuir a atuação desse centro. Vamos seguir? Apostila, chakra da laringe. Chakra da laringe é esse chakra que fica aqui na frente da tireoide, da garganta. Ele é o centro responsável muito de como a gente se expressa, né? Ele está entre a mente e o coração, é como a gente se coloca para o mundo. O chakra do coração, palavra-chave, autoexpressão. A cor desse centro é o turquesa e a cor complementar é o laranja. Os órgãos relacionados a este centro são a tireoide, a laringe, a garganta e as cordas vocais. Questões emocionais e espirituais relacionadas. Este centro representa a capacidade do indivíduo mostrar ao mundo quem ele é. Então é aqui que a gente consegue expressar o equilíbrio entre esses dois. Atua na parte da comunicação consciente entre a mente e o coração. Bem como criatividade, é colocar para fora essa criatividade que a gente gera lá no segundo chakra, aqui é a forma que a gente expressa isso. Sobreativos são pessoas eloquentes, ou seja, são pessoas que falam muito, precisam estar falando muito, porque a gente precisa às vezes se autoafirmar através da fala. Quando uma pessoa fala, os outros escutam e ela não se sente só. Então, às vezes, esse chakra ele é sobreativo por justamente estar gastando energia aí para se posicionar perante a vida. Às vezes são falas ofensivas, pessoas egocêntricas que falam só de si. Distúrbios normalmente estão relacionados da tireoide, da garganta, da fala e do pulmão. Infrativo, esse chakra sem energia. Timidez na fala, então são pessoas que muito reservadas, fechadas, não falam. Reservadas, extremas dúvidas, excesso de passividade, pessoas que não conseguem se posicionar. Então não é só plexo, às vezes a pessoa não tem plexo para se posicionar, mas ela também não consegue se expressar, falar e se colocar quando está infrativo. No corpo, normalmente a pessoa tem alergia. Olha, quem não fala quer arrancar isso de alguma forma. Alergia, tontura, casos de laringite e de asma também estão relacionadas ao chakra da laringe. Ele fica basicamente aqui na frente, né, da garganta e corresponde na medicina chinesa ao ponto VC22. O que o VC22 trata? Asma brônquica, tosse, bronquite, faringite, garganta inchada, plenitude do tórax, bócio, espasmo do esôfago, doenças das cordas vocais, afonia, espasmos da laringe, pigarros e opressão da garganta. Mais uma vez, a medicina chinesa ayurveda
falando a mesma coisa do mesmo ponto do mesmo centro energético. Lembrando que este centro, a cor é turquesa e a cor complementar é laranja e ele fica aqui na frente da garganta. Vamos para o nosso sexto chakra, penúltimo chakra, vamos lá? Então, o sexto chakra seria o terceiro olho, ele fica aqui entre as sobrancelhas. A palavra-chave é intuição e percepção dos 5 sentidos. Basicamente, esse centro ele coordena os olhos, os ouvidos, a nossa percepção das coisas, ok? Então, a cor desse chakra é o índigo, que é o azul jeans. A cor complementar é o laranja, mais uma vez. Os órgãos relacionados são a hipófise e o hipotálamo, partes dos cérebros relacionadas ao controle dos 5 sentidos, parte hormonal e intelectual, parte do sistema nervoso central e autônomo. Então, este centro é um centro importantíssimo. Por isso, na sua apostila vão ter mais pontos para a gente trabalhar este centro do que talvez outros centros relacionados. Por quê? Porque aqui está a nossa mente, aqui está a forma como nós pensamos, a forma como nós organizamos as ideias. Basicamente, esse centro é um dos mais importantes, como todos os outros são. Questões emocionais e espirituais relacionadas. Atua na capacidade de leitura e interpretação do mundo exterior através dos 5 sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar, bem como a capacidade cognitiva, ou seja, a pessoa entender as coisas, e intuitiva. É muito comum, às vezes, a pessoa sentir que a cabeça está sobrecarregada, ou sentir que a cabeça está vazia, ou não conseguir raciocinar, ou não conseguir compreender um determinado problema, ou ficar pensando nisso, muito vai interferir aqui neste centro. Sobreativo. Fantasias e alucinações, criação de coisas. Então, quando a pessoa está em excesso, ela já começa a imaginar um monte de coisas, criar um monte de história, ela mesma fala, ela mesma responde. Às vezes a pessoa ouve o que não falou, ou vê o que não teve, a mente fica muito criativa, né? Muita instabilidade mental quando ele está sobreativa. No corpo físico se manifesta por neurose, problemas nos olhos e nos ouvidos, perturbações do sono e sistema nervoso central. Então, é muito difícil a gente não ter que sedar esse centro aqui. Quando que esse centro está infrativo? Quando a pessoa está com esse centro estagnado, ela tem falta de visão, falta de criatividade, ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, mas não é por um excesso como é o sobreativo, é por a sensação de que não tem essa capacidade. Medo, obscuridade, atitude de isolamento, é como a pessoa está fechada mesmo aqui. Quando ele está sobreativo, a gente vai colocar sobreativo alto, a gente vai colocar a cor laranja. Quando ele está infrativo, a gente coloca a cor do chakra, que seria o índigo, ok? Localização anatômica, ele fica aqui entre as sobrancelhas. Corresponde ao ponto milenar em Tang da medicina chinesa. O que este ponto trabalha dentro da acupuntura? Cefaleia, sensação de cabeça pesada, vertigem, rinite. Então, se você tem rinite, normalmente a obstrução desse centro energético de vou, não vou, todas as ites, todas as inflamações são sinônimos de conflito pela psicossomática. Quando existe rinite e sinusite, é que a mente está a milhão, a mente vai para um lado, a mente vai para o outro, você vai medir, normalmente está dando bloqueado esse centro energético. Resfriado, hipertensão arterial, insônia, convulsão infantil, agitação psíquica, perturbação mental e pesadelos. Então, esse aqui é o nosso centro, sexto chakra, chakra frontal, este centro que fica aqui entre as sobrancelhas. Vamos para o nosso sétimo chakra. Sétimo chakra é o chakra que nos conecta com o mundo invisível. Então, é um centro de conexão com o que é divino, com o que é sagrado. As pessoas que normalmente estão com esse centro em desequilíbrio são pessoas que não lembram, às vezes, da espiritualidade, não se conectam, não se entregam, não estão muito conectadas, né? Vamos lá. Cor desse chakra é violeta, a cor complementar dele é o amarelo. Questões emocionais e espirituais relacionadas a órgãos pineal, córtex cerebral e sistema nervoso central. Então imagina, se o que controla a gente é o sistema nervoso, sistema endócrino, nos chakras nós temos controle de todas as glândulas endócrinas e agora nós temos um chakra que controla a pineal e controla o sistema nervoso. Esse e esse estão muito ligados com o sistema nervoso central, por isso que normalmente a gente acaba sedando eles ou harmonizando eles em todas as sessões, ok? Por isso que eles estão na apostila de cromoterapia também. Então, questões emocionais e espirituais relacionadas. É o centro de conexão com o ser humano, com o divino. É a sensação que a pessoa tem de estar protegida, de estar ligado, de estar conectado com o todo. Normalmente é algo bem subjetivo, mas as pessoas falam em consulta assim, parece que eu estou buscando Wi-Fi e não encontro rede. Normalmente a pessoa está desconectada.
é um centro de proteção, conexão com algo maior. Esse centro dá essa sensação de paz de espírito, de integração com o todo. Questões emocionais e espirituais relacionadas é essa, se sentir conectado e integrado com o todo. Quando ele está sobreativo, quando a pessoa tem este centro em excesso, em sobreatividade, normalmente a pessoa é fanática e intolerante. Então são pessoas que desenvolvem tanta espiritualidade que elas acabam sentindo tanto essa conexão com tanta coisa, que elas acreditam tanto nisso que elas desconectam todos os outros chakras e é como se fosse uma árvore. A pessoa fica com um negócio desse tamanho, às vezes o primeiro chakra tá pequenininho assim. Então são pessoas fanáticas, são pessoas intolerantes com a ideia dos outros relacionados à espiritualidade, porque ela percebe as coisas de uma forma muito grande e aí as pessoas não vão alcançar o que ela tá querendo dizer. No corpo físico, essa pessoa normalmente tem dor de cabeça, alucinação e alteração nervosa. Dessa coisa de querer que você encontre, que você sinta, que você veja. A pessoa às vezes abriu demais esse centro energético. Às vezes por excesso de coisas espirituais, como rituais, como tomar coisas que interferem nos estados alterados de consciência. Então esse centro, em geral, se a pessoa está em desequilíbrio, também a percepção dela às vezes não está muito bacana. Quando esse centro está infrativo, a pessoa tem estresse. Por quê? Porque ela não tem energia para se sentir conectada. Então, estresse, falta de conexão com o divino, aéreo, disperso, a pessoa fica procurando rede. É como se a pessoa tivesse solto da conexão de algo maior. Normalmente essa pessoa está insegura, ela tem um certo temor e uma sensação muito grande de vazio e solidão. No corpo físico aparece com problemas oculares e falta de oxigenação. Localização anatômica, ele fica aqui no topo da cabeça. Na medicina chinesa é o VG20, um ponto fantástico. Vamos ler o que faz a medicina chinesa? Esse ponto, VG20 na medicina chinesa, trabalha epilepsia, esquizofrenia, convulsão, apoplexia, cefaleia, hemiplegia, perda da memória, obstrução nasal, surdez, prolapso uterino, prolapso retal, hemorroidas, zonzeira, desfalecimento, tontura rotatória, insônia, ansiedade, palpitação e desejo de chorar. Ou seja, quando a gente desconecta, parece que tudo meio que fica fora do ar. Esse foi o nosso último centro, o 7º chakra, que é o centro de conexão com o todo. Este centro, em geral, vai dar sobreativo, tá? É muito difícil esse centro não mexer muito, porque, em geral, todos nós estamos muito conectados. Se esse centro der bloqueado, é porque realmente a pessoa andou mexendo aí de alguma forma, entrou entrando em estados alterados de consciência para ele dar um sobreativo, um bloqueio. Em geral, ou a pessoa está infrativo, porque ela está voando aí, ou ele dá um sobreativo um pouco mais alto do que os outros, né? Se você for medir, ele vai abrir mais, ele vai girar mais, e no pêndulo ele também vai acabar rodando um pouquinho mais. Tudo bem? Essa foi a nossa aula teórica sobre os centros energéticos, os chakras. Confere aí na apostila, dá uma relida, é muito bacana. A gente vai associar essas questões emocionais e as questões fisiológicas. Então é bacana você estar observando que órgão e que queixa essa pessoa tem. Às vezes ela já tem diabetes, você sabe que tem alguma coisa no plexo. Ela tem hipertensão, a gente já sabe que tem alguma coisa no chakra do coração. Ela vem com dor na coluna, a gente já sabe que tem um medo e insegurança de primeiro chakra. Então a gente sempre está associando aspectos emocionais com sintomas físicos, com essa leitura energética através dos pêndulos ou do dual road da radiestesia. Fechou? Essa foi a aula, então, teórica sobre chakras. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Pode me mandar um e-mail, um WhatsApp, que a gente segue aí conversando a respeito de reequilíbrio energético desses centros maravilhosos, através da cromoterapia, através da argiloterapia, enfim, através das terapêuticas aí que você deve ter adquirido do curso. Boa aula aí para você!